Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? É, Sabe que eu tenho meus contatos, né? E tenho recebido muitas respostas de vocês, tanto aqui pelos comentários. Eu quero agradecer demais, já avisar, fazer esse vídeo comemorativo, porque nós somos mais de 100 pessoas aqui no Cultura Crítica, e isso é muito legal. Ou seja, 1 milhão de inscritos é mais de 100 pessoas, 500 mil inscritos é mais de 100 pessoas, 101 inscritos é mais de 100 pessoas. Então, Felipe Neto, me aguarde. Brincadeiras à parte, venho tendo boas respostas, tanto aqui pelo YouTube, quanto por amigos e por pessoas que acabo conhecendo nessa produção de conteúdo. E assim, surgiu uma questão muito legal de das pessoas aqui, dos leitores aqui e dos participantes aqui do canal, né? Que participam aqui nas perguntas. E assim, a pergunta basicamente foi mais ou menos assim. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero expor as pessoas, enfim, mas vem aí nos comentários, né? A seguinte pergunta é muito interessante: se o novo governo agora federal, o governo Lula, está fazendo alguma coisa para mudar essa situação, né, da educação do Brasil nesse sentido. E eu escrevi uma resposta aqui que eu gostei muito e queria colocar no vídeo, que continua o problema do nosso vídeo anterior, que foi sobre a questão da educação, e que eu acho que eu expliquei muita coisa, em alguns momentos acho que me enrolei um pouco, mas é, eu acho que vamos falar um pouco sobre educação, mas a política educacional, a questão do Brasil hoje, a política hoje, muito rapidamente, é só umas ideias por cima, assim, mas que acho que é uma questão fundamental. Em alguns momentos eu peço licença até para ler um pouco do que eu escrevi, né? Que eu acho que é o seguinte: o pensamento produtivista, que é chamado neoprodutivista ou toyotista, ele está muito arraigado na cultura brasileira e na cultura educacional brasileira. Eu acho que assim não é uma coisa tão simples, e a gente não pode imaginar que a gente vai decidir a política educacional do Brasil e a política do Brasil como um todo simplesmente indo lá na urna, apertando um número, votando e terceirizei minha cidadania e tá tudo bem. Não é bem assim. Na verdade, o pensamento neoliberal ele é muito poderoso porque envolve dinheiro. São grandes empresas, né? Estamos falando aqui da Fundação Itaú, estamos falando aqui da Fundação Lehman, né? Estamos falando assim de a Fundação, se não me engano, Vivo tem uma fundação também, né? Que são várias. Um dos slides que eu apresentei no vídeo passado, eu justamente falava disso, sabe? Mostrei um card lá na tela que tinha várias fundações citadas lá, dentre elas a Fundação Lehman. E veja, o dinheiro dessa gente financia muita coisa no Brasil. E essa gente não é boba. Essa gente financia ideias que têm, por vezes, um aroma progressista, que tem uma aparência progressista, porque afinal é o pensamento progressista e é o pensamento de esquerda no Brasil, né, que produz realmente uma reflexão aprofundada sobre educação. Né? Porque o que a direita liberal está produzindo? A direita liberal está pensando em gestão. Você vê as falas do secretário de Educação do Estado de São Paulo, por exemplo, que é com quem eu aproximo mais, por ouvir mais por ser professor do Estado de São Paulo. O que você vê é uma fala de gestão, como gerir a educação, a empresa de educação, os colaboradores da educação. A gente escuta isso dia a dia numa escola pública. A equipe gestora. Poxa, isso não é uma fábrica. São lugares de reflexão. Entendeu? O professor ele precisa ser um intelectual, não porque ele precisa ter ou não um doutorado. Não se trata de título, se trata de ter uma postura criativa diante do mundo, capaz de mostrar a composição do dia a dia do mundo na sua verdade no cotidiano. Entendeu? E nesse sentido ele é um intelectual, porque ele cria e reconstrói os mundos na frente do aluno, para mostrar para o aluno como é que faz para interferir na realidade de modo a garantir a sua autonomia intelectual. É isso que ele está falando. Então não é equipe gestora, entendeu? É direção, é coordenação, né? Precisamos resgatar o que a escola é de verdade, né? E mais, propor uma escola que ainda não existe, uma escola que precisa ser, né? Vou usar aqui a fala do professor Vladimir Safatli, né? É preciso que a gente crie o inimaginável, é preciso que a gente crie o impossível, é preciso que a gente faça que aquilo que nunca aconteceu comece a acontecer, né? E o que nunca aconteceu? Um país emancipado, de pessoas livres, livres pensadoras, né? Capazes de pensar o mundo e fazer crítica, inclusive crítica ao seu próprio campo. E é isso que eu estou fazendo aqui.
A esquerda, e quando esteve em melhores momentos nas gestões anteriores do Lula, da Dilma, não conseguiu produzir uma educação verdadeiramente emancipadora, fazendo frente a esses grandes polos de dinheiro, grandes corporações como a Fundação Lehman. E ao que me parece agora, no segundo turno, estando o Lula e o PT, talvez, se sentindo mais aprisionado, porque as forças conservadoras e mais conservadoras reacionárias estão muito presentes, porque foi uma eleição apertada, porque a direita é muito organizada, parece que não está apontando muito no sentido de que, olha, para ter uma educação no Brasil é preciso sim revogar o ensino médio e é preciso sim acabar com o teto de gasto, porque não existe gasto quando se fala de Estado nesse caso. O que existe é investimento. Falar de gasto, falar de educação não é falar de gasto. Falar de educação é falar de investimento. Então, porque o teto de gastos, ele não atua sobre as dívidas, né, do rentismo, ele não atua sobre os debentures e sobre os papéis dos economistas que geram mais dinheiro, 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 dinheiro especulativo. Não, ele atua sobre investimento em educação. Então, quando fala de cortar gasto, o que é gasto, rapaz? Gasto é educação? Não. Gasto é o que garante a autonomia intelectual e desenvolvimento do país. É com um povo pensante, é com um povo capaz de criar um novo real, que será um povo capaz de, inclusive, criar uma nova economia para a gente sair do baraco e se tornar um país autônomo, um país independente, um país forte, soberano, independente das forças internacionais e do capital estrangeiro. É disso que ele está falando. É no dia a dia que a gente constrói isso, sabe? E é óbvio, eu super apoio o PT, votei no Lula, sou de esquerda, sim, claro que sou. Quero bem-estar coletivo. Agora, é preciso não ser ingênuo. O próprio Lula recentemente disse que é preciso que cobrasse dele. Pois então vamos cobrar. Lula, revoga o ensino médio. Lula, acaba com o teto de gastos. Não tem outra. Só vai poder ter educação no país com vou começar a ter a hora que a gente revogar o novo ensino médio aprovado pelo Temer, a canetada, e a hora que a gente colocar, a gente tirar com essa besteira de teto de gastos, que é uma política econômica que não é praticada em absolutamente nenhum lugar do mundo e nunca houve crescimento nacional de forma nenhuma sem investimento massivo do Estado. Não existe. Aponta para mim um lugar do mundo, que país do mundo que cresceu sem desenvolvimento estatal em política de base, como principalmente educação, saúde, saneamento básico, essas coisas. Então me desculpa, não vem com esse papo mole, com essa desculpa besta de que bolo de pote vai salvar o país. Não vai. É fato. E assim, eu entendo que o governo do Lula se sente pressionado, pois então se sinta pressionado por uma esquerda que é a nossa, que sim, votou no PT, que apoiou o Lula e que está pressionando o Lula. Queremos o governo de esquerda de verdade. E nós apoiamos você, nós fizemos o L, que é para ter o fim do teto de gasto e o fim da reforma do ensino médio. E o problema não é, e no caso da PEI, que eu falei no vídeo anterior, não tem problema ter escola integral. Pode ser muito legal. A questão é, não é porque a escola é integral que ela é boa. Você pode ter uma escola ruim integral. E você pode ter uma escola ótima parcial. Como você pode ter uma escola ótima parcial e ter uma escola ruim tempo parcial também. Não é o tempo de aula que determina a qualidade da educação. E sim é a qualidade da educação que determina o que a gente vai ter que fazer e que tempo que a gente deve dispor. Né? O pensamento deve ser qualitativo, mas não toyotista empresarial e, né? Então eu vou resumir aqui com a opinião que eu dei na resposta para um de nossos inscritos. Muito obrigado pela participação. Isso, nossa, é muito legal ter conseguido já passar em um mês de trabalho, passar de 100 inscritos. E é muito legal ter uma resposta boa dessa. E eu vou ler um pouco como eu terminei minha resposta, né? E eu escrevo aqui, abro aspas para mim mesmo, né? Particularmente só vejo como saída a radicalização das políticas de esquerda no Brasil, tanto para a educação quanto para a economia. E o que eu estou chamando de radicalização à esquerda? Aqui me refiro às políticas econômicas e educacionais que tomem como foco as necessidades do povo, da classe trabalhadora. A esquerda que me interessa é aquela que coloca a vida como prioridade, em detrimento do capital. Simples assim. Se não houver uma política de educação radical que vise o desenvolvimento intelectual da população brasileira, da classe trabalhadora toda, como um todo, não poderá haver país nenhum. Simples assim. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. E daí também eu dou uma citada aqui, eu cito
Na TV Fórum, no canal da TV Fórum, saiu um vídeo agora de pouquinho, né? Que é um vídeo chamado Movimento Social é quem é Daniel Cara, dois pontos. Movimento Social é quem pode derrotar a reforma do ensino médio. O MEC aderiu. Esse vídeo é muito legal porque tem a participação do Daniel Cara, que é um grande especialista em educação, professor da USP, alguém que conhece os ardis da Fundação Lehman de perto, porque foi convidado a participar da Fundação Paulo Lehman e recusou. Né, porque sabe o seu lugar de professor consciente, professor da USP que está buscando a construção de uma educação consciente, de formação de cidadania entre os alunos e a sociedade brasileira. Então, assim, super recomendo esse vídeo, tá? Assim, quem sou eu para recomendar a TV Fórum, né? Quem sabe um dia a TV Fórum recomenda a gente aqui. Mas, enfim, o que é bom precisa ser compartilhado, né? E tamo nós na atividade. Muito obrigado pela sua participação. Esse daqui é um novo vídeo de comemoração que passamos dos 100 inscritos. E vamos continuar pensando. Logo, logo vai ter vídeo aqui sobre literatura, vai ter sobre ficção pop, como Duna, como Isaac Asimov. Assim, a gente vai sempre trabalhar no perfil crítico, né? O objetivo desse canal não é simplesmente ficar falando, olha, ficar dando roteiro de filme ou de vídeo. É sempre fazer leituras e fazer reflexões, sempre a partir de um pensamento crítico, desenvolvendo o raciocínio e a criatividade em cima das coisas. Eu sou o professor Fábio Casemiro, esse é o canal Cultura Crítica. É muito massa estar aqui, agradeço demais a recepção calorosa de todas e de todos vocês. Obrigadíssimo, valeu!